muito confiável, né? Acho que não tem time no Brasil mais confiável que o Palmeiras do ponto de vista da condição para competir, mas hoje, de fato, um segundo tempo muito melhor que o primeiro e uma goleada que terminou sendo apropriada para a diferença técnica entre esses dois times. No grupo de São Paulo também o Tadieres com 10 pontos na liderança também. Tudo bem, Natália Ferrão? Seja bem-vinda. Tudo bem, Glaucia? Boa noite a você, boa noite, André, e ao Fã de Esporte. Uma atuação que no primeiro tempo, muito do que o André falou em relação a... Não parecia que ia ser 5-0, mas me lembrou muito o jogo no Allianz Parque, né? Em que o Palmeiras tem uma certa dificuldade no primeiro tempo e depois consegue ali num segundo tempo voltar muito melhor. Não foi o que aconteceu. No segundo tempo o Palmeiras ainda volta tentando assimilar, um Liverpool tentando, dentro das suas características, teve uma boa oportunidade numa falta cobrada, né, numa pancada logo no começo do segundo tempo, em que o Everton espalma e manda para escanteio. Mas um Palmeiras que viu das suas peças, talvez uma das principais peças, óbvio que a molecada hoje em dia está tomando conta desse protagonismo, mas a gente viu um Veiga melhorando muito, mais participativo, a jogada do gol que ele faz com o passe do Endrick, entrando ali numa diagonal, né, buscando esse passe, ali as costas da zaga para conseguir o chute cruzado. Um Rony entrando, que muito contestado em alguns momentos, mas entrando e fazendo desvio no meio da zaga para o gol do Endrick. Acho que o Palmeiras fez o suficiente para fazer os 5-0 no segundo tempo e conseguir ali os pontos a serem disputados. Mas, sem dúvida alguma, uma vitória importante, uma vitória contundente em relação a saldo de gol, chega a 8. Vai deixando o Palmeiras confortável aí para conseguir a primeira classificação geral. Depende dos resultados, obviamente, mas tem tudo para o Palmeiras ser o primeiro do grupo. Estamos na ESPN 4 e também na nossa live no YouTube. O pessoal acompanhando este pós-jogo de Palmeiras, direto do Uruguai. Já a gente traz os personagens dessa partida, desta goleada do Palmeiras. Vamos já fazer alguns recortes aí falando em relação ao Veiga, né? Não só por marcar na noite de hoje, muito se falou também de um Veiga sempre muito desgastado já, muito cansado. Vai poupar, não vai poupar? E aí o Abel, próximo jogo, vinha Veiga como titular, enfim. Hoje chega um Veiga mais descansado, talvez, um cara que começa a se reencontrar. Acho que a cobrança era muito essa, né? Pelo que o Veiga já apresentou nesse Palmeiras e talvez está um pouco abaixo. Exato. Eu lembro daquela entrevista do Abel depois do jogo com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, já há algumas rodadas. Todo mundo esperava um tremendo jogo, né? São as duas principais equipes do Brasil aí nos últimos anos. É o grande jogo do futebol brasileiro, estabelecido já há muitas temporadas. E o Flamengo não trouxe sua principal força. O Palmeiras escalou, acho que, mais titulares, se eu bem me lembro. Mas o Abel chama a responsabilidade para ele em relação ao rendimento mais recente do Veiga, dizendo: a culpa é minha. Ele falou essa frase, não é que aquilo que ele disse pode ser percebido dessa forma. Ele disse: a responsabilidade é minha, eu não consigo deixar de escalá-lo. E aí ele revela que a comissão técnica do Palmeiras naquele jogo pensou em poupar o Veiga e mudou de ideia. Talvez convencida pelo próprio jogador, e aí os jogadores eles querem sempre atuar, né? Acho que é normal o comportamento ser esse. E o Veiga jogou aquele jogo e continuou jogando. Então, assim, as palavras do técnico do Palmeiras mostram: tem alguns jogadores que eu não consigo deixar de mandar para campo. É mais difícil nesses casos esses atletas terem um descanso que os outros têm, nessa preocupação com a carga que todas as comissões técnicas precisam ter. O Veiga é um dos principais jogadores do Palmeiras, se não for o principal. Faz parte desse núcleo de jogadores que conquistou tudo que o Palmeiras vem conquistando nos últimos 3 anos e meio / 4 anos. E assim, a capacidade dele é indiscutível. O potencial dele nós conhecemos. Se ele não vinha jogando no nível costumeiro, é porque alguma coisa estava acontecendo. E provavelmente seja isso que o Abel Ferreira mencionou nessa entrevista. Um jogador super utilizado que não consegue descansar, porque a comissão técnica que toma decisões a respeito dele quer sempre vê-lo em campo. Talvez de lá para cá, o Abel Ferreira e os seus auxiliares tenham tido com o Veiga um olhar um pouco diferente, tanto na carga de treinamentos quanto na utilização dele nas partidas. Agora, que ele não pode ficar fora do melhor Palmeiras que está disponível ao seu treinador, não pode. Talvez a escalação devesse começar com ele e não com o goleiro.
E aí, Nath, esse Veiga marcando hoje, sendo mais uma vez um dos protagonistas desse Palmeiras. É isso, né? Já vem sendo protagonista há algum tempo. Num organismo que funcionava com Scarpa, com Veiga, o Scarpa muitas vezes sendo protagonista, ele era o coadjuvante de luxo, porque ele era um cara importante, porque muitas vezes o Gustavo Scarpa achava algum passe em bola parada, alguma coisa, mas o Veiga era o cara, talvez, que dava a liga ali naquele meio de campo do Palmeiras. Começo de temporada foi muito abaixo do Palmeiras. O Palmeiras, mesmo com um Campeonato Paulista quase invicto, né? Perde para o Santos primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, mas com um rendimento muito abaixo, com um aproveitamento muito abaixo, passava muito em função disso também, porque o Veiga ele é um cara muito importante para o que pretende o Palmeiras numa série de questões. Agora, é aquilo que eu falei, hoje ele mais participativo, ele não jogou o jogo passado, né, do Palmeiras, o Abel deu uma descansada. Ele mesmo se colocou nas redes sociais depois de um dos jogos, dizendo o quanto ele sabia que o momento não era dos melhores, ele sabia que estava faltando rendimento. E o Abel, a forma como o Abel traz, a sinceridade que ele traz naquele jogo com o Flamengo, dizendo que ele estava exausto, que ele não tinha condição e que era uma responsabilidade dele porque o jogador queria jogar e ele deixava, mas ele como treinador tinha que dizer, não, agora você vai parar. Segura. Você vai parar porque eu preciso de você no mais alto nível, perto do 100%. Então, ele perto do 100%, é isso que a gente viu hoje, que ele pode render ao Palmeiras. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nesse Palmeiras de hoje foi o quanto cresce. Tem muita produção, mas não tinha muita eficiência. Hoje o Palmeiras conseguiu acertar 11 bolas no gol. Isso. Coisa que não vinha acontecendo há muito tempo no Palmeiras. O Palmeiras teve jogos de acertar uma bola no gol. E hoje a gente viu um crescimento, mas é um crescimento coletivo do setor ofensivo, que passa justamente pelo Veiga também. E no caso do Veiga, Gláucia, deve ser muito bom para ele jogar nesse estádio, né? Ele deve se sentir muito bem, né? Porque não é possível. Gol na final da Libertadores contra o Flamengo, numa jogada até parecida com o primeiro gol hoje, embora a finalização tenha sido diferente, o jogador que abre o campo também, mas ele entra num espaço, recebe um ótimo passe e bate muito bem na bola. E hoje 2 gols, então, quando o Veiga vê a programação de jogos, né, e o Estádio Centenário está envolvido, ele já sabe o que vai acontecer. Nós até lembrávamos isso na redação, né? O Palmeiras voltando ao Centenário em Montevidéu depois dessa decisão também. E já que estamos falando de Rafael Veiga, ele também participa aqui do nosso Sport Center, falou na saída do campo. Uma diferença tão grande no partido de hoje? Não, na verdade não. O time deles, quando foi jogar lá em casa, principalmente no primeiro tempo, colocou uma dificuldade para a gente. Mas esse resultado ficou 5-0 porque a gente criou, realmente a gente sabia que não ia ser fácil. O campo hoje não estava dos melhores, mas a gente conseguiu ali como equipe fazer um grande jogo e sair com esse resultado. Cerca da classificação, como visualizam o que vem para Palmeiras? A gente sabe que é importante essa classificação, principalmente em primeiro lugar, para poder estar definido os mata-matas em casa. Nas outras vezes também foi assim, né? Então é muito importante fazer muito bem essa primeira fase. É o que a gente quer, né? A cada jogo ganhar, vencer e continuar ganhando para que a gente possa decidir em casa. Muito obrigado. Valeu. Muito bem. Agora me conta aqui, o que você achou desse corte? E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Central do Verdão, sua fonte de notícias diárias sobre tudo o que acontece no Palmeiras. Agora, aqui na tela está aparecendo 2 botões. O primeiro é uma bolinha para você clicar e se inscrever e ficar por dentro de tudo o que acontece no Verdão. Aqui a gente posta 2 notícias por dia. E o segundo é um quadradinho com as notícias da semana. Então, se por um acaso você perdeu alguma coisa, não conseguiu acompanhar os canais de esporte porque estava na correria, só clicar aqui que está tudo na íntegra para você. E se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like para ajudar a gente a crescer. E lembre-se, quem não está inscrito no canal é corintiano, hein? Um forte abraço e até amanhã.